Bom dia, igreja. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa cidade maravilhosa, né? Até falei com a Pri que vai precisando dar um pulo em Lambari, né? Dar uma visitada com os irmãos lá. Então, muito bom, revigorante estar aqui, né? Vendo o aprendizado de vocês, né? Vendo o estudo, a maturidade na fé, né? E nós cantamos aqui, né, sobre o véu que se rasgou, né? Isso lembra o que nós temos aprendido recentemente. A gente passou numa época agora, a cada ano, que é da Páscoa, né? E é sempre uma época que a gente acaba relembrando, fazendo aquele estudo novamente, né? Revendo o que foi a Páscoa, né? E onde nós relembramos, deveria ser algo que nós deveríamos lembrar todos os dias, mas relembramos a obra do Senhor Jesus na cruz, né? E isso nos lembra, quando nós recebemos a palavra de Deus, né? Quando nós recebemos a palavra de Deus lá atrás e confessamos Jesus como nosso Salvador, é porque nós entendemos a obra na cruz. Nós entendemos aquilo que Ele fez, né? Nós entendemos que nós éramos pecadores, né? Entendemos que nós éramos separados de Cristo, né? E que precisávamos nos reconciliar com Ele, né, para a salvação da ira de Deus e permanência eterna com Ele. Então, quando a gente lembra disso, deveria remontar. Como é que Jesus me encontrou? Como eu estava quando Ele me encontrou, né? E nos lembra de toda a nossa vida, como nós éramos, né? E você abre o PPT lá, por favor. E aí, o tema de hoje, né, lembrando aqui dessa obra na cruz, lembrando como Cristo nos encontrou, eu queria trazer um tema chamado peso do pecado, né? Qual que era o peso que eu estava quando Jesus me encontrou, né? Então, antes da gente fazer o nosso estudo, baixa as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu, Pai Santo, Deus eterno, Pai, Senhor Todo-Poderoso, ó Pai, o Senhor, Pai, é aquele que criou o universo, Pai. O Senhor, ó Pai, nosso Senhor, meu Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque em Tua majestade, em Tua misericórdia, Pai, o Senhor deu um dia maravilhoso, Pai. O Senhor nos fez encontrar aqui, Senhor. Tua palavra diz para a gente não deixar de congregar, Pai. Mas queremos, ó Pai, estar aqui hoje para louvor e glória do Teu nome, Pai Santo. Sua palavra fala que onde duas ou mais pessoas, o Senhor está ali conosco. Então, Pai, que o Senhor possa estar falando conosco hoje, que seja a Tua palavra e não dos homens, Senhor. E nos ensina, Pai. Abra nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer, Pai. Mas não apenas para aprendermos de ouvido, mas para que possamos viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Então, seja conosco aqui nesse momento, Pai, venha junto conosco, nos ensina, Pai Santo, e abençoe esse momento, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Filho Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é para a gente nos aprofundar nesse aspecto, né? Nessa condição inicial onde nós estávamos, né? Então, para que a gente entenda isso, nós precisamos entender o pecado, né? Entender a profundidade, o peso disso. Porque muitas vezes nós vemos a obra de Cristo na cruz, mas não fica claro, às vezes, o peso que aquilo teve. O peso que Ele carregou naquela cruz. Que era o meu, que era o seu. Então, vamos abrir lá nossas Bíblias em Êxodo 34, 6 e 7. Pode passar um slide. A palavra de Deus vai nos direcionar aqui para 3 expressões que Deus usa para pecado, né? Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado,
ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então Deus nos ensina aqui, né? Devemos lembrar que a palavra de Deus ela é revelativa, Deus se revela a nós, e Ele vai revelando o seu plano de forma progressiva. Né? Então Ele fala para aqui, 3 coisas que Deus abomina, né? A iniquidade, o pecado e a transgressão. Nós vamos ver um pouco antes da gente entrar no assunto, entender um pouco mais desses 3 aspectos. Né? Pode passar mais um? Então a palavra pecado aqui, ela vem do hebraico, ratá. Né? E o seu significado principal é a ideia de cometer um erro. Falhar em um objetivo determinado. Eu queria fazer isso e não fiz. Né? Ou ficar aquém de um padrão. Né? O padrão é esse e eu fiquei fora do padrão. Não alcancei aquele padrão. Né? Então é como errar o centro de um alvo com uma flecha. Eu mirei ali, mas eu errei o alvo. Né? Então pecado, essa palavra dá esse peso. Eu deveria estar num padrão, eu deveria estar num alvo e eu estou fora desse alvo. Quem é o alvo? Jesus é o nosso alvo. É onde nós deveríamos estar mirando. É o padrão que nós deveríamos estar buscando. Mas se eu estou errando o alvo, eu não estou em Deus. Eu estou em outra esfera, né? A esfera do maligno. A segunda palavra que Deus ensina para a gente aqui, pode passar mais um? Iniquidade. Né? A iniquidade vem do hebraico avon, né? Significa inclinado, torto. Né? Refere-se a uma depravação, uma distorção moral ou uma culpa que se acumula. Né? Então, diferente de pecado, de ratá, avon implica um erro de cálculo ou uma escolha deliberada de transgredir. Eu sei que eu deveria estar ali, mas eu quero ir aqui. Eu quero. Isso é um desejo. Iniquidade é algo que eu estou buscando. Diferente do outro, que às vezes a gente pode até estar mirando, mas está errando, talvez por uma falha de conhecimento, uma falta de maturidade. Aqui não, eu escolhi deliberadamente errar. É uma opção minha. Né? É uma escolha de transgressão com consequências, porque eu sei as consequências disso e eu estou optando por ir por esse caminho. É uma escolha pessoal isso. Né? E a terceira palavra, transgressão, que vem do hebraico pecha, né? Não confundir com peça de Páscoa, né? Mas significa quebrar, uma rebelião ou uma revolta. Né? E é um termo frequentemente usado no contexto bíblico para descrever uma ofensa intencional ou um rompimento de relacionamento. Né? Especialmente na quebra da aliança com Deus. Então é quando eu não quero me relacionar com você. Isso no aspecto bíblico. Deus, não quero me relacionar com você. Isso tudo junta com os outros 2 aspectos que nós falamos aqui. Né? Então, como eu não quero me relacionar com você, eu vou escolher outro caminho. Eu vou escolher transgredir. Eu vou escolher errar o alvo. Né? Então, Deus nos ensina esses 3 aspectos. Esses 3 pontos. Né? Que é o ponto onde nós nos encontrávamos. Quando nós não conhecíamos a Jesus, quando não estávamos com Ele confessado no nosso coração, era assim que nós estávamos. E às vezes podemos estar fazendo isso mesmo depois. Isso gera consequências diferentes. Mas, consequências, né? Quais são as consequências do pecado? Então vamos abordar algumas consequências. Agora que nós entendemos os 3 aspectos do pecado, vamos ver algumas consequências. Pode passar mais um? Então o pecado nos afeta de N formas. Nós vamos ver 4 aqui. Né? O primeiro aspecto que ele nos afeta é o nosso destino. O pecado faz as pessoas se perderem.
Vamos abrir lá, Isaías 59, 2. Profeta Isaías 59. Boa. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus está falando aqui, através do profeta, que o quê? As vossas iniquidades, ele está trazendo de novo, ele está trazendo aquele mesmo peso que nós vimos agora. Faz separação. Né? Então o pecado faz as pessoas se perderem. Né? Ezequiel 18, 4. Diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então o que Deus está falando? Pecado afeta. Ele afeta o nosso destino. Quando nascemos sem Jesus, sem Deus, com aquela semente do pecado dentro do nosso coração, nós já nascemos perdidos. Deus abomina. Como nós vimos, ele ama o pecador, mas não o pecado. Ele não deixa. Deus nunca vai permitir que o seu povo peque com sucesso. Romanos 6, 23. Texto conhecido, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pecado gera morte, pecado gera separação. E quando nascemos assim, nós estamos perdidos, estamos naturalmente separados. Quando alguém fala assim, mas isso é uma coisa natural minha. Natural nosso tá fora, tá separado de Deus. Esse é o natural nosso. Isso é o que, se não fosse a obra de Deus em nossas vidas, é isso que naturalmente nós faríamos. Né? Em Mateus 18, 11, né? Jesus, ele reitera essa condição. O que Jesus fala para nós aqui? Palavras dele, né? Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se nós já éramos, se todo mundo é filho de Deus, então ninguém é perdido. Mas o que Jesus fala? A palavra, a Bíblia, ela se harmoniza em toda a sua extensão. Tudo que Deus vai falar harmoniza com tudo que ele já falou. E Jesus fala aqui, eu vim para resgatar quem estava perdido. Quem estava perdido? Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? E se o pecado não for perdoado, ele fará com que nós pereçamos na ira. Né? João, vamos abrir lá, Evangelho de João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez, porque todos estavam separados. Porque o homem natural, ele é pecador, ele comete iniquidade, ele comete transgressão. É isso que vai buscar. É isso que ele naturalmente iria buscar. Mas Jesus vem para salvar, ele vem para buscar o perdido. Porque manter nessa vida afeta o nosso destino. Nosso destino, naturalmente, é de perdidos. Né? E o perdido, o destino do perdido é julgamento e inferno. Né? Apocalipse 20. Versículo 11 ao 15.
Jesus nos dando um vislumbre, né, do que vai acontecer lá no final. Né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, e grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Deu o mar os mortos que neles o estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aquele que não foi encontrado, né, não foi salvo, que continua no seu estado de perdido, o destino é o lago de fogo. Então o pecado faz isso. Ele gera um problema no nosso destino. Nosso destino é eterno, seja com Jesus ou seja fora dele. Mas se nós continuarmos para quem é perdido, ainda está perdido, o destino é esse. Então o pecado afeta o nosso destino. Para quem ainda para o incrédulo, né, como é que a gente reforça isso, harmoniza isso? João 3,36. Né? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira. Permanece. Algo que já estava. Uma condição. Algo que já estava na pessoa, e como ela não fez uma ação, aquilo continua naquela pessoa. O que continua na vida do perdido? A ira de Deus. A ira de Deus continua para aquele que o quê? Para aquele que não creu no Filho. Então o pecado afeta o nosso destino. Quem está em pecado, quem não se converteu, quem não creu no Filho de Deus, permanece a ira. Destino não é o destino estar com Deus, mas o destino final, se permanecer nessa condição, é o lago de fogo. Mas para o salvo não. Aquele que é salvo, ele não perde a salvação, mas gera consequências na vida dele, se ele mantiver uma vida de pecado. Então, primeiro ponto, o pecado afeta o nosso destino. Segundo ponto, o pecado afeta a nossa vontade. O Senhor deixou claro para os fariseus que eles eram escravos dos desejos do diabo. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quem que naturalmente a gente quer satisfazer os desejos? Do diabo. É isso que naturalmente a gente quer fazer. É onde a gente quer satisfazer. A nossa vontade, mas eu faço a minha vontade, eu sei o que eu quero fazer. Sabe mesmo? Se você não crê no Cristo, não crê em Jesus, você não sabe, você não está fazendo o que você quer. Você está satisfazendo o desejo de Satanás. Então, Jesus deixou claro isso. Mas que todo que comete o pecado, versículo 34, é escravo do pecado. Em verdade, eu vos digo, todo que comete pecado é escravo. O escravo não quer, o escravo não pensa, o escravo não tem domínio próprio, o escravo não faz o que quer. Ele faz o que o seu senhor quer. E o senhor dessa pessoa é o diabo. Quando Jesus anunciou a sua missão na sinagoga de Nazaré, ele explicou para quem que ele estava vindo libertar. Lucas 4,18, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos. Quero destacar aqui, libertação aos cativos. Não é uma referência aos cativos físicos, né? Porque senão ele poderia ter libertado João Batista. João Batista morreu na prisão, né? Mas está falando aqui dos cativos espirituais. Aqueles que estavam escravos do pecado, escravos de Satanás, presos debaixo da ação dele. Ele veio libertar, buscar o perdido e trazer para a luz, né? Resgatar as pessoas dos seus cativeiros espirituais, onde estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ele não libertou literalmente das prisões físicas, mas da prisão espiritual que cada um foi encontrado, ou que cada um ainda está preso nela hoje. Então, primeiro aspecto, afeta o nosso destino. Segundo aspecto, afeta a nossa vontade. E terceiro aspecto, afeta o nosso corpo. Deixa eu acompanhar o horário aqui. Volta no slide. Então, o nosso corpo ele pode ficar doente por 4 circunstâncias. Por pecado, né? O Senhor indica isso lá no caso do homem que foi curado no tanque de Betesda, né? Lá em João 5,14, ele vai falar, vai, não peques mais, né? Dá a entender que era uma doença talvez proveniente de pecado, né? Porque alguma coisa ele estava fazendo, né? Tiago 5, 14 e 15 vai falar, né? Está alguém doente, procure os presbíteros, para que orem com imposição das mãos, né? E se houver pecado, ser-lhe-ás perdoado, né? Então, pecado é uma das circunstâncias que deixa um corpo doente, né? Um outro aspecto que deixa o corpo doente, né? Tomar a ceia indevidamente, né? 1 Coríntios 11, 27 e 32. Né? Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Né? E aqui o discernir o corpo, não só o corpo nosso, né? Mas as nossas ações dentro do corpo de Cristo. Devemos lembrar que além do nosso corpo físico, nós fazemos parte de um corpo. A igreja é corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E se eu também não estou, além de discernir o meu corpo, se eu também estou atrapalhando o corpo de Cristo, Paulo fala aqui, examine-se. Examine-se antes. Porque quem toma ceia indevidamente, é por isso que há muitos fracos e doentes. Pode afetar o nosso corpo. Uma terceira circunstância que pode nos deixar doente é provação. Jó era tido como um homem íntegro, né? Quando Satanás chega para Jesus, para Deus fala o quê? Viste meu servo Jó? Não há outro igual aqui na terra. Mas mesmo assim ele passou por uma provação permitida por Deus. Então às vezes ficamos doentes por provações, né? Tiago 1, 2 a 4 vai falar isso para nós, né? Meus irmãos, tende por motivo e toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A primeira, volta só no 2, as provações são parecidas, o nome é o mesmo, mas elas têm conotações diferentes, né? Provações, aqui é testes, né? Tudo que você vai passar na sua vida, e às vezes doença é uma provação. E aí no versículo 3, a aprovação é sabendo que então o teste da vossa fé, se você passar nessa aprovação, se a sua fé passar nesse teste, ela vai
produzir perseverança. Mas nosso corpo pode ficar doente também por provações. Né? Às vezes Deus quer testar. Deixa eu ver se dei muito para essa pessoa. Será que na primeira rateada ele espana? Né? Será que na primeira doença ele já vai... Ou ele vai... Será que ele depende de mim de verdade? Será que passando por uma doença ele vai aqui de joelhos no chão, de coração aberto, fala: Deus, se vem do Senhor, eu aceito. Mas se não vem, tira. Será que vai agir com essa forma ou não? Muitos irmãos, nos primeiros sintomas, mas eu já vi irmão falar assim: mas quando eu não tinha me convertido, eu não tinha doença, agora eu tenho. Então é melhor eu voltar para outra religião que eu estava. Lá não tinha doença. E a quarta circunstância é o corpo corrompido do homem. Uma vez que o homem pecou, o corpo nosso já não é mais o mesmo, né? E o joelho já arrange, né? As articulações já doem, né? Isso é um resultado, mas também é um resultado de pecado. Só que o pecado lá atrás, né? A gente vê muitas pessoas assim. A Bíblia traz lá em Atos 10, Lucas escreve sobre Tabita, né? Fala que ela era uma irmã notável e que morreu. Ficou doente, morreu. Corpo. Não foi uma provação, foi pecado porque fala que ela era notável. Né? Lucas reconhece, ele fala, era uma irmã notável, de trabalho notável aqui. Né? Lucas reconhece ela. Então, o pecado afeta o nosso corpo. Né? Falei aqui algumas circunstâncias, mas uma vez numa vida de pecados, nosso corpo será afetado. Como vimos, a maioria das doenças não são resultados de pecado direto, né? Como às vezes doença, como provação, como o corpo corrompido, né? Mas alguns evidentemente são. Não ignoramos a existência de doenças por pecado, né? Não é absoluto, mas tem. E uma das circunstâncias que afeta nosso corpo é o pecado. Então o pecado afeta nosso destino, o pecado afeta nossa vontade, pecado afeta o nosso corpo. Né? E por último, o pecado afeta os outros. Né? Lucas 20, 46, Jesus vai falar que o pecado dos escribas estava afetando as viúvas e outros que seguiam suas tradições. Consegue abrir lá, irmão? Guardai-vos os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras das sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, esses sofrerão juízo e muito mais. Mas muitos outros exemplos podemos tirar aqui da Bíblia. Né? Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 20, não precisa abrir, mas quando o filho volta para casa e o pai alegremente o recebe, é evidente que fica claro que o pecado do filho afetou o pai. Ele teve que antecipar metade da herança, gerou problemas, gerou tristeza, gerou peso para aquele pai. Quando volta é uma alegria, mas gerou um peso. Fica claro que gerou um peso para o pai. Né? Davi e Batseba, o pecado gerou 2 mortes diretas ali. De Urias, marido de Batseba, e do filho que veio. Então, nosso pecado, se vivermos nisso com vontade, ele afeta outras pessoas. Gera isso, e mesmo às vezes a gente achando que não. Estevão morreu pelos pecados dos fariseus. E Paulo consentiu na morte. Então dá para tirar vários exemplos da Bíblia onde o pecado de um afetou outros. Né? Os reis de Israel, você pega os reis da tribo do norte, e do sul também, né? Mas os pecados deles afetavam as pessoas, afetavam o povo. Né? Então o pecado, mesmo nosso, mas é minha escolha, eu quero fazer. Saiba que o seu pecado afeta outras pessoas.
Depende do seu pai, depende de sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, um amigo, trabalho. E pecado gera consequência. Ele afeta outras pessoas também. Todos os pecados que o Senhor mencionou no Sermão do Monte, ele tem efeito sobre os outros. Quando ele fala todo o Sermão do Monte, vai falar sobre não faça isso, não tudo tem um efeito, não faça isso para que não gere um efeito no outro. Então, tudo que a gente vai ver ali, a gente vai ver que tem um efeito colateral. Né? Ninguém pode pecar totalmente isolado. Saiba que o seu pecado não vai refletir somente para você. Ele vai gerar, ele vai afetar. Ah, mas é só eu que vou assumir a consequência. Muitas vezes não. Muitas vezes outras pessoas têm que assumir a consequência dos seus atos, pelo seu pecado. Agora, o que tem afetado na minha e na sua vida? O que tem afetado? O que você tem sentido que algo que você tem feito está afetando no seu viver? Será que nós estamos sensíveis a entender isso? Quando acontece alguma coisa, será que a primeira coisa que a gente pensa é: será que é alguma coisa que eu fiz? Será que Deus está me disciplinando por alguma coisa? Será que é algo que eu fiz? Será que a primeira coisa que vem em nossas mentes é isso? Eu estou errando com o Senhor? Será que o que eu estou passando aqui é um erro meu? Será que a gente está sensível a olhar? Deixa eu ver se isso é um pecado meu antes. Muitas vezes, muitas seitas jogam a culpa nos outros. A gente pega outras igrejas, Igreja Universal, por exemplo, o pecado é sempre originado de um demônio. Tudo é problema do demônio. O demônio está com raiva, algum demônio está aqui. E tira o peso do pecado da nossa vida. Tira o peso do que eu estou fazendo de errado. Pode ser? Pode ter, claro que pode ter. Mas não é exclusivo e tira o peso. Tira a nossa responsabilidade. Então, quando a gente passa por uma dessas coisas que nós vimos aqui, a gente tem que olhar. Primeiro, pode ser uma aprovação, pode ser o nosso corpo, às vezes uma dor de cabeça é só uma dor de cabeça. Pode ser demônio, mas a primeira pergunta é: será que eu estou correto com Jesus? Eu estou... será que eu estou transgredindo iniquidade, em pecado com ele antes? Ah, não é isso. Eu revisei, eu orei, pedi muito para que Deus mostrasse e não vi nada. Aí a gente vai para outros aspectos. Mas esse deve ser a primeira sensibilidade para nós. Será que temos nos preocupado em analisar isso? Ah, é um problema, deixa o problema acontecer, esse problema vai se resolver, e se não resolver, continua assim e eu consigo. Ou não, será que a gente quer... Não, eu quero resolver esse problema. Deixa eu me restaurar com Deus. Ou será que estamos criando pecados de estimação e cuidando mais dele do que o impacto dele? Ou será que aquilo virou um cachorrinho quase ali, que eu dou comida, eu dou água, eu não quero que ele vá embora, eu quero que ele fique aqui do meu lado. Eu estou mais preocupado com isso do que com o que ele está afetando. Será que quando ele está afetando outras pessoas, e que eu sei que está afetando outras pessoas, eu me preocupo com isso? Vou deixar de fazer porque está afetando outra pessoa ou não? Eu vou continuar cuidando do meu pecado de estimação. O que tem afetado na sua vida? Tem afetado algo? Se tem, estamos sensíveis a isso? Será que na minha vida eu tenho que olhar e revisar? Davi fazia muito isso. Muitos salmos dele falam: Senhor, sonda o meu coração. Veja se tem algo aqui. Se tem, me mostra, que às vezes eu não estou vendo. Eu estou cego para isso. Pode voltar no slide? Então, isso são consequências. Pode passar mais um? Mas o impacto, ele tem o pecado, ele tem um impacto. E qual que é o impacto do pecado? Deuteronômio 27, 26.
Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirma. Deus está falando o quê? Quem não cumpre os mandamentos é maldito. Quem cumpre os mandamentos? Quem consegue cumprir todos os mandamentos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Então, quando a gente olha o peso, isso aqui é importante para a gente entender que Jesus não morreu tranquilo. Para entender o peso que ele levou. O peso que eu deveria ter levado lá com ele. É pesado. A nossa vida, aquele que não cumpre a lei é maldito. E qual que é o destino do maldito? Deuteronômio 21, 22, 23. Vamos abrir lá. Então, primeiro, aquele que não cumpre é maldito. E só uma pessoa cumpriu. Foi Jesus. Deus em carne. 100% homem, 100% Deus. Foi o único que cumpriu a lei. Ele não precisava. Ele não podia ser chamado de maldito. Ele cumpriu. Mas todos nós que nascemos dessa forma, éramos condenados a isso. Éramos taxados disso, malditos. Né? Jesus fala, antes de falar aqui, mas Jesus fala lá em João, não precisa mudar, 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele, porém, meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele, porém, que não ama, que não os guarda, é o que não me ama. Né? E qual que é o destino do maldito? Deuteronômio 21. Se alguém houver pecado passivo de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O destino do maldito era morte na cruz, morte no madeiro. A própria palavra diz isso. E olha como Deus é maravilhoso na sua obra. Né? Fala o quê? Quem é pendurado no madeiro tem que sair no mesmo dia. Até isso, os mínimos detalhes, Jesus cumpriu na morte dele na cruz. Então aqui nos diz que o nosso destino natural, do homem natural, que é pecador natural, o destino do maldito é morte no madeiro. Todo aquele que errar o alvo. Todo aquele que não cumpre a lei. Se acabasse aqui a Bíblia, seria triste. Né? Não teríamos esperança. Né? Porque sabendo que a gente não consegue cumprir a lei, né? Seria uma vida triste, sem esperança de futuro. Né? Mas desde que tivemos o primeiro pecado em nossas vidas, passamos a ter esse destino. Esse é o destino. Mas como poderíamos nos livrar dele? Salmo 49, 7, 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele, a Deus ao seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. É caríssimo remir. Ninguém pode remir. Ninguém pode pagar o próprio preço. Como é que eu posso pagar se eu sou devedor? Eu estou devendo, como é que eu posso pagar se eu estou devendo? Eu tenho uma dívida. E Deus vai falar, né, em vários outros textos, né, a gente vê lá em Êxodo 30, vai falar que apenas a expiação da alma é o pagamento. Né? Êxodo 30, versículo 16, acho.
favor. Aqui está falando dos sacrifícios, né? E está falando aqui que toma o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e dará a serviço da tenda da congregação e serás para a memória dos filhos de Israel, para fazer expiação pela vossa alma. O sacrifício que se fazia lá no Antigo Testamento era a única forma de cobrir. Lembra que antes de Jesus, os pecados eram cobertos. Eles não eram cancelados. Era como uma poeira debaixo do tapete. Ele existe. Está lá. Está sendo coberto, porque o sacrifício aqui, os sacrifícios que Deus colocou ali de animais, né? Mas era para quê? Porque a única forma de pagar é pela expiação da alma. É a única forma de quitar a dívida. Né? E essa expiação é o mesmo termo da festa, do Yom HaKippurim, o dia da expiação. Né? Tinha um dia para isso. Não pode ser pelas obras, pois as nossas obras são trapos de imundícia. Isaías 32 fala, nossas obras são trapos de imundícia. Trapos de imundícia ali era o trapo que enrolava o leproso. Você não tinha o que fazer com aquilo lá tinha que ser tacado fogo. Era o trapo que a mulher, hoje as mulheres têm absorvente, né, tudo bonitinho, né, no mercado lá. Era o trapo que a mulher usava para estancar. Não tinha o que fazer com aquilo tinha que ser purificado, era a única forma de você. E Deus compara nossas obras com isso. Nossas obras são isso, são trapos de imundícia. São trapos que tinha que ser queimado isso aqui. Não dá para outra pessoa vir pegar, porque se alguém pegar vai se contaminar, inclusive. Né? E aí nós vemos então lá em Êxodo 12, e que nós temos visto nos últimos dias, que é a Páscoa. Né? Porque a Páscoa é a justiça do Senhor. O sangue para fazer todos aqueles pecadores saírem impunes lá do Egito. E vocês estudaram aqui, Davi fez toda uma explicação de Páscoa. Né? Mas lembrando aqui, o cordeiro tinha que ser morto no 14º dia, às 15 horas. Para que aí, no dia da Páscoa, à noite, eles comessem e o Senhor ia passar. Passar para quê? Para executar juízo. Páscoa é juízo. Quem recebeu o juízo naquele dia? Quem não passou o sangue na porta, recebeu o juízo. Mas quem passou o sangue na porta, houve juízo aplicado. Mas não na vida de quem passou, no cordeiro. O cordeiro recebeu o juízo. Somente por essa justiça ter sido saciada, só pela morte daqueles cordeiros, de quem passou, foi que o povo pôde sair do Egito. Senão eles não iam poder sair. A justiça de Deus pelos pecados ela sempre vai precisar ser saciada. Ela precisou ali. E a única forma dele, minha justiça, eu vou aplicar juízo sobre os deuses do Egito, lá em Êxodo 12 diz. Sobre todos esses pecados, sobre toda essa idolatria, sobre tudo isso, eu vou aplicar juízo. E quem agir com fé, vai sair. Mas para que haja com fé, tem que haver alguém tem que pagar o preço. Quem pagou o preço foi o cordeiro. Somente com o cordeiro morto e a ordem de Deus sendo feita, foi que Deus falou assim, agora minha justiça foi saciada, vocês podem sair do Egito. Mas Deus é aquele que toma o lugar do pecador. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Jesus sem defeito e sem pecado. Ele tomou o lugar do cordeiro. É ele quando chega. Agora a gente tem que estar entendendo que quando ele chega e ele cumpre o papel do cordeiro, ser morto no ser separado no 10º dia, ser morto no 14º, ele está. Agora a gente entende o peso que ele levou, o que ele teve que fazer. Né? Não é uma obra simples, é uma obra pesada. Né? Ele não tinha, ele foi o único que cumpriu a lei. Ele não foi taxado de maldito. Mas ele se fez maldição, ele se fez maldito. Ele levou todas as nossas maldições com ele na cruz. Ele recebeu o juízo prometido lá desde Gênesis.
tomou o meu lugar no madeiro. Tomou o seu lugar no madeiro. Gálatas 3, 11 e 14. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele se fez isso. Mas a gente tem que entender que não foi uma obra simples. Tem um peso, porque era para ser eu ali, era para ser nós ali naquele madeiro. Mas ele fez isso. Porque ele cumpre o papel do resgatador. No hebraico, Goel, né? Isaías 59, 17 e 21. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si as vestiduras da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-ás a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Amém. Isso é uma coisa que ainda tem uma conclusão, né, futura. Mas ele é quem vai fazer esse resgate. Quando a gente estuda Ruth, vocês já estudaram Ruth, né, Davi? Nós vimos a Boaz, vimos como ele prefigura Cristo, onde ele mostra 3 requisitos. Não vou me adentrar, que vocês já estudaram, né? Mas ele mostra 3 requisitos do resgatador. O primeiro requisito é que o resgatador, ele precisa ser um parente próximo, conforme Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Para haver um resgate, precisa haver um parente próximo. Cristo se fez próximo de nós. Quando ele se encarna, ele passa a ser... agora eu também estou vivendo aqui entre vocês. Cristo se tornou um parente próximo de nós. O resgatador, ele precisava ter dinheiro para pagar. Ele precisava ter o meio de pagamento necessário. E o único que podia pagar o preço do pecado é Cristo. Então ele se torna um parente próximo e ele é o único que tem o meio de pagamento para pagar essa dívida. Não existia outro meio de pagamento possível. Só o sangue do Cordeiro. E o terceiro, o parente precisava querer pagar. Né? Lá em Ruth 4, o parente, quando o Boaz fala assim, tem um outro parente antes de mim. O que o parente fala? Eu sou um parente próximo, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não quero, porque isso vai atrapalhar a minha vida. E Boaz, eu quero. Então, os 3 requisitos de um resgatador. Ele tem que ser um parente próximo, ele tem que ter um meio de pagamento, ele tem que querer. Se ele não quiser, não tem pagamento. Não tem resgate. E Cristo, ele quis. Ele vai naquela cruz e ele fala, eu sei, eu falei isso para vocês lá atrás, e vocês não entenderam, e vocês tiveram uma vida iníqua, uma vida de transgressão, uma vida de pecado. Mas eu vou naquela cruz, porque eu sou o único que pode pagar esse preço. Por quê? Porque eu vim pelos perdidos. Eu vim para trazer aqueles que querem, aqueles que creem no meu nome, no nome de Cristo.
Quem crê, eu vim para resgatar essas pessoas. Eu vim para salvá-las. Então eu pago por opção própria o preço. Ele foi a solução pelo nosso pecado. Por isso, mais uma vez, a gente tem que entender, a obra na cruz não é simples. Não há filme que possa mostrar o peso que ele levou naquela cruz. O filme, qualquer filme, a gente pega a Paixão de Cristo, né? Um ótimo filme. Né? Vai mostrar, sim, um peso, só que um peso carnal, de flagelos. Mas tem um peso muito maior. O peso que ele levou, que nada vai conseguir materializar para nós o que foi aquilo. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Então essa foi a solução. Todos pecaram. Mas Cristo é a solução pelos nossos pecados. E uma vez que cremos e confessamos os nossos pecados a Jesus como nosso Salvador, passamos a tomar parte dessa grande salvação. É a única forma de tomar parte disso. Senão, continuaremos no destino natural do nosso pecado, que era o lago de fogo. Até a gente tem feito alguns evangelismos lá, né? A gente tem levado esse folhetim aqui, né? E é até uma pergunta de uma canção infantil, né? Se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Então é uma pergunta que a gente gosta de fazer. Se o seu coração parasse de bater agora, e você chegasse no céu, e Deus perguntasse para você, por que eu deveria deixar você entrar? E muitas pessoas respondem, porque eu fui uma boa pessoa. Porque eu fiz coisas boas. E aí a gente então explica. Deixa eu te explicar o peso do seu pecado. Sabe que você pecou? Vamos ver os 10 mandamentos? Não mentirás. Já mentiu? Eu já menti. Você já... E começa. Eu já fiz. Então você está em pecado. Sabe o peso desse pecado? Sabe o destino desse pecado? Então nós temos que entender esse peso e levar isso para as pessoas. Porque o Senhor Jesus, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10,14 fala isso. Então, uma vez convertidos, devemos estar em uma nova vida. Né? Uma vida sem pecado. Lá em Êxodo 12, mostra que quando o povo sai do Egito, eles não levaram fermento. Deus fala, deixa o fermento aí, não leve o fermento do Egito, vá sem. Né? Por quê? Porque aquilo tipificava o pecado. Né? Mas eles eram uma nova massa, agora vocês são uma nova massa. Assim como nós. Né? João 8,24, vamos abrir lá? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus está contando aqui que se nós continuarmos no pecado, é o mesmo que continuarmos sem justiça, cheio de fermento. Então, uma vez que somos justificados por Cristo, que a salvação ela faz isso, ela nos justifica. Né? Então nós devemos passar a buscar a purificação, a santificação. Né? É um processo individual e um processo constante. 1 João 1,9. Né? Nós vamos deixar de pecar? Evidentemente que não. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, ainda estamos debaixo desse problema. Né? Quando tivermos o corpo glorificado, aí então sim, não pecaremos. Mas não deveríamos estar vivendo uma vida de pecado, com uma multidão de pecados. Né? Tem gente que às vezes ora assim, me perdoa a minha multidão de pecados. Caraca, tá tanto assim... Ou está cuidando para fechar essa torneira. A torneira vai sempre pingar.
Mas o quanto ela vai abrir é você que está com a mão ali. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, uma condição, quando a gente confessa os pecados, Ele nos perdoa e nos purifica. Então, o cristão, aquele que já tem Cristo no seu coração, é nessa vida que ele tem que estar. Senhor, perdoa, pequei. Confessa o seu pecado. E aí há purificação. Esse é o processo de santificação. É dessa forma que estaremos nos limpando do fermento. Agora, aquele pecado que eu, desde quando antes de me converter, eu já vivia nele, não deixei de sair nele, e aquilo vira parece uma âncora. Onde você vai, está a âncora te puxando, não te deixando andar. A gente precisa se libertar disso. Confessar e mudar a nossa vida. Não deixaremos de cometer pecados. Mas não pode ser uma vida de pecado, o mesmo pecado todo dia. Né? Mas o cristão, ele trabalha então no processo de santificação pessoal. Então você não consegue santificar outra pessoa. É individual e é constante. Né? 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então esse é o processo daquele aqui. Ele entende. O cristão maduro entende o peso do pecado. E quando comete pecado, corre confessar o pecado. Corre se purificar. Porque sabe o problema, sabe o que ele pode afetar. Sabe que ele pode afetar uns 3 aspectos da nossa vida. Né? Falamos de 4, mas como o convertido ele afeta em 3. Né? No corpo, na vontade e nos outros. Né? Agora, você tem se apropriado desse livramento, desse terrível destino? Tem se apropriado dessa promessa? Tem se apropriado dessa obra? Se você ainda não experimentou isso, ainda é tempo. Né? Se o seu coração parar de bater hoje, para onde você vai? Tem certeza? Você tem certeza que você se apropriou disso? Deus não quer que ninguém se perca. Ele veio para salvar os perdidos. E 2 Pedro 3,9 diz que ele é longânimo. Né? 2 Pedro 3, vocês já viram também, mas Pedro vai falar assim que vão vir pessoas tirar sarro de vocês. Pô, 2000 e tantos anos e não veio uma pessoa que vão escarnecer. Cadê o Salvador que você falou? Ele vai falar, mas ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele está dando tempo. Né? Mas isso você precisa se apropriar disso enquanto é tempo. Enquanto está vivo. Tem se apropriado disso? Se você já se apropriou dessa salvação, você tem buscado a limpeza constante? Temos buscado essa vida de santificação? Eu, você? O que você tem? O que eu tenho buscado? Lá em Mateus 6,33, Cristo fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. Está falando lá de vestes, está falando lá de comida, mas ele fala, ele dá algo que excede esse. Busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Temos buscado isso? O que eu tenho buscado? O que você tem buscado? E uma reflexão. Né? Hebreus 12. Do versículo 3 em diante, diz assim o autor: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue,
E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Interessante aqui que vai nos mostrar que se estamos salvos, mas se estamos numa vida de pecado, há uma disciplina. Deus vai nos disciplinar para que haja uma restituição de vida, né? Porque Ele nos ama. Mas fica uma reflexão, né? Porque aqui no versículo 8, diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não os filhos. Então, o peso do pecado. Se eu estou pecando, consciente, escolhendo errar o alvo, torto, né? Lembra que Deus é reto, Ele é reto juiz. Mas se eu estou torto, estou transgredindo, quebrando esse relacionamento com Ele, e não há disciplina na minha vida, uma reflexão. Porque aqui a palavra fala assim: se você não está vendo disciplina na sua vida e você está em pecado, é porque você não é filho. Então tem uma reflexão para nós. Se estamos numa vida de pecado consciente, de pecado deliberado, e minha vida está muito boa, será que eu sou salvo? Será que eu deveria olhar mais profundamente e reanalisar o que eu estou passando? Porque Deus não permitirá que seu povo peque com sucesso. E a palavra diz que Deus disciplina. Agora, se não há disciplina, minha vida está maravilhosa, eu sei que sou em pecado, é uma reflexão, refletir se de fato somos filhos de Deus. E para concluirmos, então, uma vez que Jesus nos purificou, Ele nos exorta a mantermos o devido procedimento. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele nos exorta, a palavra de Deus nos exorta a mantermos o devido procedimento. A devida busca contínua por santificação. De estarmos confessando os pecados, de estarmos em um relacionamento muito próximo com Cristo. Logo, a condição do cristão é a de estar se purificando constantemente. Não estamos na condição de impecáveis, mas devemos estar na busca de não viver pecando. E confessando nossos pecados na busca diária por purificação, como nós vimos em 1 João 1,9. A busca diária por purificação envolve uma intenção individual consciente. Alimentar-se da palavra, assim como a gente se alimenta fisicamente, a gente não consegue ir para o campo e para o trabalho se não estiver alimentado, certo? Como é que você vai para uma luta espiritual se você não estiver alimentado? Então, envolve uma intenção individual consciente. Alimento contínuo da palavra. Você come todo dia.
A gente não deveria estar, então, estudando todo dia? Mas também a busca por uma comunhão constante com Deus, através da oração. Quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais a nossa oração ganha força, mais eu me comunico com Deus de uma forma melhor. Quando a gente mantém um estudo contínuo, a gente vê a oração como a gente fazia lá, parecia até uma oração mecânica, né? Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, amém. A gente vê quando as crianças começam a orar de forma mecânica, né? Obrigado por mais um dia, obrigado por estar vivo, amém. Mas quando a gente vai se alimentando nesse processo, o nosso relacionamento fica mais próximo. Eu confesso mais, eu me coloco mais aos pés do Senhor. Uma confissão com um contínuo desapego do pecado. Senhor, me ajuda, me tira disso. Se isso é alguma obra de Satanás, afasta Satanás da minha vida. Se isso é um problema meu, me dá força, ser comigo, porque eu não consigo. E uma busca constante pelas práticas pecaminosas. Então, uma busca diária por purificação envolve uma intenção individual consciente. Alimento da palavra e busca por relacionamento. Esses dois. Que possamos estar em um relacionamento limpo, em um relacionamento alegre, em um relacionamento em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos salvou, mas com um propósito. Nos salvou para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Amém. Então que seja uma reflexão nas nossas vidas para buscar um relacionamento mais forte, mais diário, mais constante com Ele. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, porque a Tua palavra, Pai, nos mostra, Senhor, o padrão em que o Senhor quer que nós busquemos. Um padrão de purificação, Pai Santo, de santificação, ó Deus. Porque o Senhor é santo, Pai, 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tinha motivo, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, como resgatador, o Senhor se fez próximo, o Senhor pagou o preço e o Senhor quis fazer isso, Pai. Ó Deus, perdoa, Pai, nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque temos transgredido contra o Senhor. O salmista diz, Pai, tenho pecado contra ti somente tenho pecado. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, abra o nosso coração, Senhor. Nos mostra a nossa condição, ó Pai. Nos dá, Senhor, discernimento para buscarmos, Pai, cada vez mais o Senhor, ó Pai. E sermos, ó Deus, praticantes da Tua palavra. Nos ensina, Pai Santo, e vá conosco, Pai, porque sozinhos, Pai, nós não conseguimos. Mas, Senhor, nos fortalece pela Tua palavra e pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço e peço em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, de maneira permanente, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém.